Olá, boa noite. Eu sou Tainá Aguilar, sou médica ginecologista e obstetra aqui da Clínica Criar Ilhéus. Hoje a nossa live é daqui do nosso consultório de ginecologia aqui na clínica e decidimos fazer essa live especial para o mês das mulheres e que também é um mês de prevenção e conscientização do câncer de colo de útero. Então eu vou dar aí uns minutinhos para a galera entrar, para a gente começar a nossa live super especial. Hoje a gente vai falar sobre métodos de prevenção, como que a gente faz para prevenir o câncer, o que é o exame preventivo, quando ele deve ser feito. Então temos muitas coisas, trouxe aqui materiais hoje especiais para mostrar como que a gente faz a coleta do preventivo. E ao final da live nós vamos fazer um sorteio de uma massagem ayurvédica com a Tati Ianco, que é terapeuta ayurvédica, para as mulheres que estão participando do sorteio aqui na nossa página do Instagram. Então, vamos lá, vou esperar uns minutinhos aí para a galera ir entrando. Ontem no meu Instagram, para quem não estava presente, a gente falou sobre higiene íntima feminina. E também mostrei algumas coisas, mostrei como que a gente faz a higiene íntima feminina de uma forma segura e menos agressiva para o nosso corpo. Então, também, em especial aí pelo mês das mulheres, é muito importante que a gente tenha essa rotina mesmo de prevenção diária. Às vezes a gente se cobra tanto que tem que ir no ginecologista todo ano. Muitas vezes as mulheres chegam aqui no meu consultório desesperadas porque não vão no ginecologista há 1 ano, há 2 anos. E acham que a gente vai brigar com elas porque elas não foram ao ginecologista. E na verdade não há essa recomendação formal. Se você foi em alguma outra consulta médica ou se você foi avaliada, examinada de alguma outra forma, é isso que importa. Uma vez ao ano, pelo menos, a gente precisa olhar aí um geral como está a nossa saúde. E isso não necessariamente significa fazer preventivo. Na nossa cultura, no Brasil, a gente acha que o preventivo deve ser feito todo ano. Quem é a mulher que nunca ouviu isso, falar que o preventivo tem que ser feito todo ano? Mas isso é um mito, tá? Isso não é verdade. E às vezes quando eu falo isso as pessoas ficam chocadas, Então é mais uma forma que a gente tem, de se culpar por não ter ido à consulta, por não ter se cuidado. E fazer preventivo todo ano não significa se cuidar. Na verdade, quando a gente faz exames desnecessários, a gente aumenta a chance de receber tratamentos também desnecessários. E o câncer de colo de útero é o terceiro câncer mais comum nas mulheres no nosso país. E na região norte e nordeste, ele é o segundo mais comum. Então, aqui na região onde a gente está, na Bahia, o câncer de colo de útero ainda mata muito e ele mata mulheres jovens. A gente sempre fala que as mulheres todas estão suscetíveis a ter câncer de colo de útero. Muita gente acha que é uma questão genética e o câncer de colo de útero não está relacionado com a genética. Ele é causado pelo vírus do HPV. O HPV é um vírus sexualmente transmissível. E ele é muito comum na nossa população. Em torno de 80% a 85% das mulheres, pelo menos uma vez na vida, vai ter contato com o vírus do HPV. E esse vírus, ele fica no nosso colo do útero e ele pode causar alterações nas células que eventualmente podem levar a desenvolver um câncer. E o câncer de colo de útero, ele é totalmente prevenível, ele é diagnosticado precocemente e ele é tratável. Então é muito triste quando a gente atende pacientes que já estão com diagnóstico avançado de câncer de colo de útero e que às vezes o tratamento se torna mais difícil, porque hoje a gente já tem muitas formas de prevenir, muitas formas de identificar precocemente e de tratar essas mulheres antes desse câncer avançar dessa forma que a gente vê ainda nos dias de hoje.
E é mais triste ainda porque ele acomete, a maioria das mulheres acometidas são mulheres muito jovens. Então, é realmente uma catástrofe que a gente precisa combater. E às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas será que tem gente que nunca fez um preventivo? Sim, tem gente que nunca fez um preventivo, que nunca foi ao ginecologista. Então, muitas vezes as pessoas fazem exames demais e, em contrapartida, muitas mulheres são desassistidas, não têm acesso aos exames básicos. E isso realmente é muito triste, muito complicado, porque a gente vê as disparidades, né, de acesso no nosso país ao exame simples, barato e eficaz para a prevenção de mortalidade das mulheres. O preventivo, ele é um exame extremamente importante para o diagnóstico precoce, mas não é só isso, tá? Ele não é a única coisa. Na verdade, a gente tem várias formas de prevenir a infecção pelo HPV. Quando a gente tem o vírus do HPV, a gente não tem sintomas, então é uma infecção assintomática. E a gente pode pegar esse vírus nas primeiras relações sexuais, em qualquer relação sexual, mesmo sem penetração vaginal. Porque o vírus ele pode estar presente em toda a genitália, no períneo. Então, mesmo usando o preservativo, que deve ser usado, porque reduz muito a taxa de infecção, mas ele não protege 100%, porque ele não protege toda a genitália. Então, algumas partes da genitália ficam descobertas e podem ter o contato com o vírus do HPV. Para isso, nós já temos vacina para o vírus do HPV. E essa vacina tem tido baixíssima adesão no nosso sistema de saúde, porque ela é uma vacina dada na adolescência. Crianças de 9 a 14 anos, de ambos os sexos, meninos e meninas, devem ser vacinados contra o HPV. E muitos pais acham que vacinando a criança vai estimular a ter vida sexual e que a criança não precisa, porque ela não é sexualmente ativa ainda. Mas isso não é uma verdade. A vacina é dada nessa idade, de 9 a 14 anos, justamente para o nosso organismo já criar anticorpos e proteger essa pessoa quando ela começar a ter uma vida sexual ativa. E isso jamais vai incentivar a criança ou adolescente a iniciar a atividade sexual. Então, a gente tem baixíssima adesão às vacinas. E essas vacinas, elas não estão disponíveis para pessoas adultas ainda no sistema de saúde. Então, acaba que protegendo as crianças e os adolescentes, eles, quando virarem adultos, já estarão protegidos contra o HPV. Na minha época, por exemplo, não tinha vacina de HPV no SUS e eu paguei pela vacina quando eu já era residente de ginecologia e obstetrícia. E a dose é muito cara, é R$1.000 a dose. Eu tomei 3 doses da vacina, então eu paguei R$3.000 por uma vacina que está disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde para as crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. A adesão tem sido tão baixa, mas tão baixa, que o governo ampliou a cobertura das vacinas para adolescentes que não foram vacinados até os 14 anos, podem se vacinar até os 19 anos pelo SUS. E essa estratégia é justamente para tentar ampliar a cobertura vacinal e proteger as mulheres de câncer de colo de útero. E ainda assim a adesão tem sido muito baixa. Então eu quero deixar aqui o recado para vocês que são pais, para vocês que têm filhos nessa idade, para vacinarem as suas crianças. E se as crianças já passaram da idade ideal, existe a vacina também no sistema, na rede privada, que é importantíssimo que faça, tá? No Sistema Único de Saúde, ela protege contra 4 subtipos do HPV. O HPV é um vírus como qualquer outro e como qualquer vírus, ele tem muitas mutações. E essas mutações, elas têm vários subtipos, né? O HPV tem vários subtipos. E aí as vacinas protegem contra alguns, não tem como proteger contra todos. Mas os principais subtipos do HPV que causam câncer são os subtipos 16 e 18. São os que estão mais associados aos cânceres de colo de útero.
Então, por causa disso, as vacinas que estão disponíveis no SUS protegem contra 4 subtipos, o 16 e o 18, e outros 2 subtipos que não causam câncer de colo de útero, mas podem causar verrugas genitais. Já no sistema privado de saúde, nas clínicas de vacina, a gente já tem disponível vacina do HPV para 9 subtipos. Então, a gente tem uma proteção mais ampla aí de outros subtipos do HPV. E é importante a gente também falar que o vírus do HPV, ele tem 2 formas de agir. Uma delas é causando verrugas genitais, que também podem ser laríngeas, anais. Onde tiver o HPV, pode dar verruga. E essas verrugas, elas não viram câncer na genitália. Tá? Então, às vezes aparece alguma verruga que algumas pessoas conhecem como crista de galo, que é uma infecção sexualmente transmissível, mas ela não vira câncer. A gente precisa cauterizar essas lesões para evitar com que elas se proliferem. Algumas lesões muito pequenas acabam até sumindo sozinhas, então às vezes a gente nem precisa cauterizar, só acompanhar mesmo o crescimento dessa lesão. Mas alguns subtipos, eles vão causar o câncer de colo de útero. Então, não é porque a pessoa tem verruga genital que ela vai ter o câncer de colo de útero. Nem mesmo as pessoas que têm os subtipos 16 e 18 quer dizer que elas vão ter necessariamente câncer de colo de útero. Então, é muito importante a gente desmistificar essa correlação, tá? E as ISTs, é muito importante a gente falar que a gente só precisa de uma relação sexual para ter contato com qualquer infecção sexualmente transmissível. Então, é extremamente importante a gente lembrar do rastreio e da prevenção e do diagnóstico precoce e tratamento das outras infecções sexualmente transmissíveis. E hoje a gente fala em infecções e não doenças sexualmente transmissíveis, porque a grande maioria delas é assintomática, não é uma doença propriamente dita com sintomas. A maioria não tem sintoma nenhum e a gente só vai saber se testar. Então, é extremamente importante testar para infecções sexualmente transmissíveis, para pessoas sexualmente ativas, pelo menos uma vez ao ano, para que, se a gente tiver alguma coisa, tratar antes que vire uma doença, né? E da mesma forma, a gente faz com o HPV. Então, todas as pessoas com vagina e útero que são sexualmente ativas, que já tiveram alguma penetração vaginal, mesmo que não seja por pênis, elas precisam passar pelo rastreio. E como que esse rastreio é feito, né? As pessoas, às vezes, quando começam a vida sexual ali, na adolescência, já são submetidas a rastreio para o câncer de colo de útero, já passam por várias intervenções e não é essa a recomendação. A recomendação é começar o rastreio para o câncer de colo de útero aos 25 anos e terminar esse rastreio aos 60 anos. Mas, Tainá, por que 25 anos? Porque antes dos 25 anos, por mais que a gente tenha contato com o vírus do HPV, o nosso organismo consegue ir matando as lesões causadas por esse vírus e é muito, mas muito raro ter câncer de colo de útero com menos de 25 anos. Na verdade, com menos de 30 anos é muito raro aparecer. Mas o rastreio, ele é uma estratégia populacional para a gente rastrear a população, fazer o diagnóstico precoce e o tratamento dessas doenças. Então, não é, eu gosto de prevenir e vou fazer desde sempre. Muitas vezes a gente faz alguns procedimentos desnecessários em lesões que não virariam câncer. E esses procedimentos, eles podem comprometer o futuro reprodutivo dessa mulher. Então, muitas mulheres chegam no meu consultório e já passaram por biópsias, por cauterizações, por cirurgias de alta frequência, que é retirar um pedaço do colo do útero antes mesmo dos 25 anos, antes da idade ideal para começar o rastreio. Então, muito provavelmente o organismo delas sozinho iria matar, iria resolver essa infecção e talvez ela não precisasse dessas intervenções. E essas intervenções deixam cicatrizes no colo do útero
que podem dificultar tanto a gestação quanto um parto, tá? Então, também já tive casos assim de partos que foram dificultados por intervenções no colo do útero desnecessárias. Então, não é fazer preventivo todo ano que é sinônimo de se cuidar, tá? Então, se cuidar é seguir as recomendações, os manuais e os estudos, a ciência, as evidências científicas. Então, vamos falar como é feito o exame do preventivo. A gente tem algumas técnicas e recentemente, no ano passado, o Ministério da Saúde já lançou um protocolo de rastreio atual para o câncer de colo de útero, em que ele recomenda que o rastreio seja feito pelo PCR do HPV e não pela citologia convencional, como a gente já faz há muito tempo. Então, eu vou explicar para vocês qual que é a diferença do rastreio convencional, da citologia convencional e do PCR para o HPV, qual a diferença de tempo em que a gente deve fazer esse exame. Então, tá. Aqui nós temos o nosso manequim da nossa vulva, da nossa vagina. A vagina é esse canalzinho aqui. E esse canal é um canal virtual, ele não fica aberto desse jeito. Isso daqui é só um demonstrativo mesmo. E para a gente conseguir essa abertura, a gente precisa usar o famoso bico de pato ou espéculo. Espéculo é o nome deste instrumento que a gente usa na ginecologia para conseguir ver o colo do útero lá dentro. Então, a gente vai inserir o espéculo lá na vagina da mulher, vai abrir este espéculo, ele tem aqui um parafusinho para abrir, e aí a gente vai ver essa abertura lá dentro. Então, é para isso que serve o bico de pato, para que a gente consiga ver o colo do útero. A gente não consegue ver a estrutura do útero, porque isso aqui fica dentro da barriga. Mas o colo do útero a gente consegue ver. Então, vendo o colo do útero, a gente consegue coletar o material. E o HPV, ele fica no colo, ele não causa câncer de corpo de útero, de endométrio e de outros locais da genitália feminina. Ele causa câncer só do colo. A gente divide o útero em dois, né? Que é o colo do útero e o corpo do útero. Então, a gente está preocupada neste momento com o colo de útero, que é o câncer que mais nos preocupa neste momento. Então, a gente tem a citologia convencional, que é coletada com estes dois materiais. Então, a maioria de vocês já deve ter visto isso no consultório ginecológico que vocês vão. Então, isso daqui é uma espátula e isso daqui é uma escovinha. Então, primeiro, a gente vai lá na vagina que a gente abriu aqui, né? Vai passar a espátula lá no colo do útero. E a gente vai vir aqui numa laminazinha de vidro e vai passar essa espátula na lâmina. A espátula vem com a secreção que a gente coletou, com as células que a gente coletou lá do colo do útero. Depois a gente vai com a escovinha também lá dentro, passa lá dentro do colo do útero, tira a escovinha e também passa na lâmina. Depois que a gente fez isso, a gente tem duas formas. Ou a gente fixa essas células com o spray fixador, ou dentro desse frasquinho, que é onde vai para o laboratório, tem álcool que vai fixar essas células. E aí a gente identifica o frasquinho e isso daqui vai para o laboratório ser examinado. Esse exame é o convencional, é o que a gente tem nos postos de saúde, é o que as pessoas mais conhecem. Porém, é um exame que é muito fácil de perder células, porque ele está aqui fixado com álcool. Então, a chance de se perderem células, da gente não conseguir avaliar de forma adequada, é muito grande. Então, ele não é um exame tão seguro quanto os exames mais atuais. E só lembrando que se a pessoa está gestante e ela tem indicação de fazer um preventivo, pode ser usada a escovinha. Muitas vezes os profissionais da saúde
tem medo de usar a escovinha, com medo de machucar o bebê, com medo de furar a bolsa. Não existe isso. O colo do útero fica dentro da vagina, enquanto o resto do útero está dentro da barriga. Então a escovinha a gente não insere ela toda, ela vai só a pontinha e ela não é capaz de chegar até o bebê. Então não tenham medo, se a paciente precisa fazer o exame, não tenham medo de coletar o exame como ele deve ser feito, porque isso influencia muito na nossa análise. Às vezes as pessoas só coletam com a espátula o que a gente vai precisar repetir depois, então não tem muita validade, tá? Então a gente precisa fazer esse exame de uma forma muito adequada para que realmente a gente consiga rastrear e tratar lesões que podem virar câncer um dia. Outra forma de fazer esse exame, que é uma forma um pouco mais moderna, é a citologia em meio líquido. Tem esse frasquinho aqui que vem um líquido dentro e essa escovinha aqui. Então, a gente também vai lá com a vagina, lá com o espéculo, vai inserir essa escovinha e ela vai entrar no colo do útero e fazer um giro. Depois, a gente vai lá no nosso frasquinho, abre o frasco que já vai estar aberto na mesinha. Bota essa escovinha lá dentro e ela vai lá para o laboratório. Então, as chances da gente perder células do exame são muito menores, tá? Então, ele é um exame que tem uma sensibilidade um pouco maior para o diagnóstico das lesões. E nós temos o exame que é o mais recente, que é o recomendado pelas instituições internacionais e agora pelo Ministério da Saúde, que está tentando implementar no Brasil o rastreio pelo PCR do HPV, mas ainda não é tão disponível assim. Aqui na clínica a gente já faz esse exame há um bom tempo. Esse exame, ele vai detectar se a pessoa tem o HPV. Já esses outros que eu acabei de explicar, ele já vai detectar lesões causadas pelo HPV. Então, ele detecta as coisas quando já estão mais avançadas. O PCR para o HPV vê se a pessoa tem o vírus. Se ela tem o vírus, é uma pessoa que a gente precisa acompanhar mais de perto, precisa fazer outros exames, precisa eventualmente de fazer alguma biópsia para ver se esse vírus já está causando alguma lesão mais grave. Então, o PCR para o HPV é um exame ainda mais sensível e que espero que em breve esteja mais acessível também para a população geral. O PCR para o HPV, ele é coletado basicamente como os outros. A escovinha é um pouquinho diferente, veja que sempre tem uma escovinha, né? Porque a coleta, ela é muito importante do canal endocervical lá do colo do útero. Então, a gente também vai pegar a escovinha, vai inserir lá na vagina, lá no colo do útero, passar lá dentro do orifício. E depois vai mandar essa escovinha para o laboratório. Também tem esse frasquinho que tem um líquido, vou mostrar o líquidozinho aqui, ó. Tem um líquidozinho ali dentro. E aí a gente quebra a escovinha e manda a escovinha com o líquidozinho para o laboratório para examinar e ver se a pessoa tem o vírus do HPV. E se ela tem o vírus do HPV que causa câncer, a gente vai precisar ampliar essa investigação, que eu também vou explicar como a gente faz isso. Aqui só para mostrar para vocês como é o nosso útero por dentro, o colo do útero é só isso aqui. Então, as escovinhas que a gente utiliza, elas vão vir aqui e vão coletar material daqui dessa parte de dentro do útero. E isso é muito importante para que a gente avalie de verdade se a gente tem lesão ou se a gente tem o HPV ali nessa região que pode causar o câncer. Que pode causar, não quer dizer que vai causar. Muitas vezes quando a gente dá o diagnóstico da presença do HPV ou da presença de lesões pré-cancerígenas,
É sempre um diagnóstico muito difícil, porque as pessoas têm um estigma muito grande, né? Falar que a pessoa tem um vírus que é sexualmente transmissível, muitas pessoas acham que isso está relacionado à promiscuidade. Às vezes elas querem saber se elas foram traídas, ou enfim, quem passou para quem. E não é essa a nossa finalidade. É importante saber que todas as pessoas que são sexualmente ativas estão suscetíveis a todas as infecções sexualmente transmissíveis. E não necessariamente essa pessoa precisa ter tido mais de uma parceria. Às vezes você está com uma pessoa que já teve relação com outras pessoas, às vezes até mesmo sem penetração. Então, isso não quer dizer que a pessoa é promíscua, que, enfim, a gente deve abolir esses julgamentos e esses estigmas para favorecer a avaliação, a investigação das infecções e o tratamento adequado. A gente tem a epidemia de muitas infecções sexualmente transmissíveis, algumas bactérias vaginais que são sexualmente transmissíveis também, que podem comprometer o futuro reprodutivo dessa pessoa, às vezes sequer são investigados. Então, muitas vezes a pessoa acha que só de ir no ginecologista, viu o ginecologista, eu já vi vários exames de preventivo que sequer os médicos mandam para o laboratório para fazer exame. Então, por isso que às vezes as pessoas já chegam para mim, que sou especialista em lesões precursoras do câncer de colo de útero aqui na Clínica Criar, com lesões precursoras de câncer de colo de útero, mesmo tendo feito preventivo todo ano, algumas de 6 em 6 meses, mas os preventivos não eram coletados da forma adequada ou eventualmente não eram examinados da forma adequada, e acaba que essas pessoas desenvolvem lesões, né? E às vezes até mesmo cânceres, mesmo indo no ginecologista todo ano. Então é muito importante a gente saber que não é só ir, que tem que fazer o exame e tem que voltar para mostrar o resultado, porque às vezes deu alguma alteração e a gente precisa estar com o paciente, né, para falar, explicar quais são os próximos passos da nossa investigação. É muito importante a gente lembrar que o HPV, ele não tem cura. É importante lembrar que o HPV não tem cura. Ele é um vírus que ele pode ficar no nosso organismo para o resto da nossa vida, mas ele pode sumir sozinho. E não há nada que a gente faça para fazer o vírus sumir. O que a gente pode fazer é vacinar. Outra coisa que a gente pode fazer é tratar infecções pélvicas, corrimentos, a presença de bactérias sexualmente transmissíveis ou até mesmo da Gardnerella, que não é uma bactéria sexualmente transmissível, mas a presença dessa bactéria muda a microbiota vaginal e favorece o HPV de ficar ali no colo do útero e eventualmente causar um câncer. Então, ir ao ginecologista não é só fazer preventivo, é avaliar todas essas nuances. E existe também uma forma de avaliar as bactérias vaginais e tratar essas infecções assintomáticas. Então, aqui a gente também faz esse exame, a gente usa um cotonetezão na verdade, né? E esse cotonete a gente também insere lá na vagina, coleta a secreção vaginal, coleta a secreção do colo do útero. E aí ele vem um frasquinho assim, que a gente insere esse cotonete lá dentro. E vai o cotonete também pro laboratório. E aí o laboratório vai falar pra gente quais as bactérias que a gente tem aqui, se a gente tem alguma bactéria anormal que a gente precisa tratar. E tratar essas bactérias é fundamental para que a gente favoreça a microbiota vaginal, para que ela trabalhe normalmente e até mesmo que elimine o vírus do HPV. Como eu disse sobre a vacina, ela não está disponível para pessoas adultas, mas a gente tem conseguido vacinar mulheres que têm e pessoas que têm receita médica. Então, se você vai à sua ginecologista e ela acha que você está dentro da população que merece uma vacina para o HPV, a gente tem conseguido vacinar a população com uma receita médica.
E a vacina está na bula, né, que pode ser feita até os 45 anos. Então, a gente tem feito para a maioria das pessoas que procuram atendimento ginecológico. E isso é fundamental para que o corpo crie anticorpos. Por mais que a pessoa já tenha o vírus ou por mais que ela já tenha iniciado a atividade sexual, a vacina ajuda o nosso organismo a produzir anticorpos e ir matando esse vírus ali que eventualmente a gente já tenha. Então, é muito importante a gente saber essas formas de prevenir, né, essa lesão que a gente tem tanto medo de ter e às vezes tem medo do diagnóstico. E o que eu digo para as pacientes é que ainda bem que a gente tem como diagnosticar, a gente tem como saber que tem o vírus e acompanhar para ver se esse vírus vai ou não causar alguma pequena lesão que pode virar câncer. A gente não sabe se vai virar de verdade. Muitas vezes não vira, não acontece nada. Mas se a gente não avalia, não acompanha de perto, muitas vezes a gente só vai descobrir quando o câncer já está dando sintomas. E eu recebi uma pergunta recentemente de como que são os sintomas do câncer de colo de útero. O principal deles é o sangramento anormal. Então, se você tem sangramento, especialmente depois da relação sexual com penetração, se tem sangramento vermelho vivo ou se tem sangramentos esporádicos fora do período menstrual, é importantíssimo que você passe por uma avaliação ginecológica para que a gente veja se tem alguma causa para este sangramento. Sangrar fora do período menstrual não é normal e é importante lembrar também que pessoas que usam hormônio vão ter um padrão de sangramento diferente. Então é importante a gente saber separar e explicar isso para as pacientes. Então, nas nossas consultas ginecológicas, a gente avalia o padrão de sangramento, avalia a microbiota vaginal, avalia tudo isso. E não é só o preventivo, né? Às vezes, por mais que esteja normal a citologia, que são os exames convencionais, esses exames não quer dizer que a pessoa não tenha o vírus do HPV. Pode ser que ela tenha o vírus, mas ainda não está causando lesão. Então, é extremamente importante a gente saber dessa diferença. Outro ponto que é muito importante é a gente apresentar aqui para vocês o nosso espelhinho. Então, nós temos um espelhinho aqui na nossa consulta, porque quando a gente passa o espéculo, a gente mostra o colo do útero da paciente, para ela ver o que é. Muitas mulheres nem sabem a diferença do colo do útero para o útero, onde que fica, né? Então, o espelhinho, a gente mostra a vulva, mostra o colo do útero, mostra se tem algum corrimento, alguma lesão. Então, é importante a pessoa se conhecer para que ela também fale para a gente se tem alguma alteração que ela percebeu. Então, algumas mulheres nunca se olharam no espelho, não sabem como é a própria vulva. E essa é uma oportunidade também para se conhecer melhor. Então, pessoas que tenham alteração no preventivo ou que tenham alteração no HPV, que tenham HPVs que podem causar câncer, elas precisam ampliar essa investigação. Elas precisam de um exame chamado colposcopia. A colposcopia é olhar no microscópio o colo do útero, então é desse mesmo jeito, tem o espéculo também é feito em consultório. A gente olha o colo do útero pelo microscópio, passa algumas substâncias no colo do útero e essas substâncias reagem com o vírus do HPV. E a gente consegue ver se tem alguma lesão. E se tiver alguma lesão no colo do útero, a gente tem que fazer uma biópsia, tirar um pedacinho dessa lesão que é de milímetros, 0,3 milímetros mais ou menos. E a gente manda esse pedacinho minúsculo para o laboratório também, para ver se é mesmo uma lesão ou se é uma coisa causada por outra bactéria, o que está acontecendo ali. E se for uma lesão pré-cancerígena, a gente precisa retirar essa lesão cirurgicamente, essa lesão no colo do útero. Uma pessoa perguntou: não tenho mais útero e minha ginecologista disse que eu não faço mais endovaginal e preventivo. Tenho 58 anos. Pessoas que não têm útero e que retiraram o seu útero por causas benignas, a maioria das mulheres que
retiraram o útero foram por causa de mioma, né, e não por causa de lesões pré-cancerígenas ou cancerígenas, se a biópsia desse útero veio sem anormalidade, sem lesões pré-cancerígenas, essa pessoa realmente não precisa mais fazer preventivo, porque ela não tem mais o colo do útero. Agora, não fazer preventivo não significa que essa pessoa não precisa ser examinada. Então, a gente sempre tem que examinar, tem que olhar, tem que ver se tem alguma coisa que está diferente, tem que passar o espéculo, ver a vagina, ver se está tudo bem, ver se tem alguma lesão. Então, não significa que não tenha que ser examinada, mas o preventivo, que é prevenção de câncer de colo de útero, não precisa mais, porque não tem mais o colo do útero mesmo, tá? Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser perguntar sobre esse tema, podem ficar à vontade aí no nosso chat que eu vou responder, tá bom? Muitas vezes as pessoas associam a colposcopia ao preventivo. E isso não deve ser feito. A colposcopia é um exame complementar ao preventivo, então não deve ser feito em toda consulta. Eu vou mostrar para vocês um colposcópio aqui do consultório e ele fica guardadinho ali para casos em que a gente realmente precisa dele. Ai, mas eu gosto de olhar o colo do útero porque se já tiver alguma lesão a gente já faz biópsia, não sei o quê. Nem todas as alterações do colo do útero são causadas pelo HPV. E às vezes a gente biopsia, cauteriza e faz intervenções nesse colo do útero de forma desnecessária. Muitas mulheres já receberam cauterizações de manchas no colo do útero, que na verdade são manchas normais, tá? São manchas fisiológicas que a gente chama de ectopia. O que é essa famosa mancha no colo do útero? Vejam que a gente tem três camadas do útero. A camada externa, essa camadinha aqui do meio, que é um músculo, e essa camadinha aqui de dentro, que é o endométrio, a camada que descama na menstruação. E aqui o nosso colo do útero. Então, o colo do útero, quando a gente olha no espéculo, ele tem duas cores. A cor mais rosinha, claro, que é essa corzinha aqui, e a cor rosinha mais escuro, que é quando essa partezinha aqui de dentro tá saindo um pouquinho aqui para fora. E isso não é um problema, tá? Isso é uma variação da normalidade e acontece em mulheres jovens ou mulheres que usam hormônios, ou seja, quase todo mundo vai ter ectopia, que é essa mancha que muitas mulheres já passaram por cauterizações dolorosas, procedimentos dolorosos desnecessariamente. Então, a gente também tem que saber, né, as indicações. Na verdade, a cauterização do colo do útero, existem pouquíssimas indicações. Uma delas é sangramento na relação que não tenham relação com HPV. Se tiver relação com o HPV, o tratamento é outro, não é só queimar a lesão, a gente precisa retirar cirurgicamente uma parte grande dessa lesão para que ela tenha margens de segurança, para que realmente a gente fique livre da lesão pré-cancerígena. E pessoas que tiveram alteração no preventivo, ou que precisaram passar por essa retirada da lesão, ou que tem o vírus do HPV de alto grau, de alto risco para câncer, elas precisam de preventivos com mais frequência, algumas de 6 em 6 meses, outras todo ano, mas a população geral não precisa. Quando a gente está falando da citologia, tanto a citologia convencional quanto a citologia em meio líquido, a gente precisa começar o rastreio com 25 anos. Então, é feito um exame com 25 anos e um exame com 26 anos. Se os dois estiverem normais, a gente pode fazer esses exames de 3 em 3 anos e não todo ano, tá? 3 em 3 anos. Ah, mas e aí, quando eu vou voltar na ginecologista? Você só vai voltar na ginecologista se você precisar passar por um exame físico por alguma outra causa, algum corrimento, dor pélvica ou alguma outra alteração que você achar necessário. Então, não precisa de preventivo todo ano. Agora, quando a gente fala do PCR para o HPV, que é o exame mais atual e mais indicado,
Se ele vier negativo para os tipos de HPV que causam câncer, a gente só vai repetir esse exame em 5 anos. Sim, isso mesmo, 5 anos. Mas, Tainá, por que 5 anos? Porque, vamos lá, o HPV, ele gruda no colo do útero, mas ele, para causar lesões e para virar câncer, ele demora 10 anos. Então, se a gente faz a citologia de 3 em 3 anos, ou se a gente faz o PCR para o HPV de 5 em 5 anos, é um tempo super hábil para a gente detectar lesões que eventualmente são causadas por esse vírus. Então, de um ano para o outro, essa mudança, por mais que a pessoa pegue o vírus do HPV, não vai ter lesão e não vai ter câncer, muito provavelmente, porque a história natural da doença é dessa forma. Ela dura mais ou menos 10 anos para o vírus virar um câncer ou uma lesão mais grave, se virar. Algumas vezes isso nem acontece. Então é muito importante que vocês saibam disso, tá? E as pessoas que têm o vírus precisam de um acompanhamento mais próximo, às vezes de 6 em 6 meses, às vezes todo ano. E a gente vai precisar olhar esse colo com mais cuidado. Algumas pessoas perguntam, mas por que não arranca logo o útero? Porque nem sempre retirando o útero a gente quer dizer que o vírus vai embora junto. Ele pode ficar ali no fundo da vagina e a gente vai precisar continuar essa avaliação enquanto essa mulher estiver viva. Então, pessoas que tiveram lesões e passaram por cirurgias e que têm uma expectativa de vida longa, a gente vai precisar continuar esse acompanhamento e é isso, não tem como fugir dele. Então, retirar o útero não é a melhor opção para esses casos, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês um colposcópio, para quem ainda não conhece, que é o exame complementar. Ele não deve ser feito na consulta ginecológica de rotina, para que a gente não aumente as nossas intervenções desnecessárias. Só um minutinho que eu vou mostrar e logo depois a gente vai fazer o nosso sorteio. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar aí sobre esse tema, podem ficar à vontade, tá? Que eu ainda tenho alguns minutinhos para responder. Bom, a gente está aqui no nosso consultório de ginecologia, aqui da Clínica Criar. Para quem ainda não conhece, esse é o nosso cantinho, onde atendemos as mulheres com muito cuidado e carinho. E aqui nós temos a nossa mesa ginecológica, a nossa camisolinha. E esse daqui é o colposcópio, então é uma espécie de microscópio mesmo, em que acende ali uma luzinha que a gente vai olhar o colo do útero dessa mulher por 2 lentes aqui, para a gente ver realmente se tem alguma lesão que a gente precisa biopsiar. Então a gente olha com uma lente de aumento para, se tiver alguma coisa, alguma anormalidade que eventualmente seja causada pelo HPV, a gente já faz a biópsia e manda para o laboratório avaliar, certo? E aí, o que vocês acharam? Alguém tem alguma dúvida sobre o tema? Eu acho que perguntaram aqui quanto que custa o exame. Depende da indicação, né? Então, assim, às vezes a gente precisa coletar outros exames associados. A gente não tem, muitas vezes as pessoas mandam mensagem para as secretárias querendo saber valores de pacotes, ou quanto que é o preventivo, ou agendar consulta com preventivo. Por que a gente não faz isso aqui na clínica? Porque nem todas as pessoas vão precisar fazer o preventivo. Tá? A gente que vai examinar, vai saber se essa pessoa está na idade certa, se ela tem um preventivo recente, como que foi essa alteração. Às vezes não é o preventivo que a gente tem que fazer, às vezes já é uma colposcopia com biópsia. Então, só o médico vai saber examinar e saber qual exame que você precisa naquele momento. Não é receita de bolo. Então, as secretárias não sabem, né, fazer essa análise, esse diagnóstico e indicar os procedimentos. Então, por isso que a gente não tem um pacote fechado. Muitas vezes as pessoas falam, eu quero agendar uma consulta ginecológica completa, com endovaginal, ultrassom de tireoide, abdômen, não sei o que. Isso não é seguro, tá? A gente não trabalha com pacotes de exames.
não há evidência científica na literatura que indique esses exames para todas as mulheres. Então, algumas raríssimas mulheres vão precisar de ultrassom endovaginal, mais raro ainda vão precisar de ultrassom de abdômen, muito mais raro vão precisar de ultrassom de tireoide. Algumas vão precisar de ultrassom de mamas, outras vão precisar de mamografia, outras vão precisar de colonoscopia. Também é muito importante a gente falar sobre a prevenção do câncer coloretal, que é o papel do ginecologista também investigar este câncer em mulheres na idade que precisa investigar. Mulheres a partir de 45 anos precisam passar por uma colonoscopia para rastreio de câncer de intestino. Só enquanto eu estou aqui em Ilhéus, vai fazer 3 anos que eu estou em Ilhéus, eu já diagnostiquei 2 cânceres de intestino em pacientes que nunca tinham passado pelo rastreio. Então, é muito importante a gente saber indicar os procedimentos, saber indicar os exames, saber interpretar e agir corretamente. Então, não adianta também ir coletar o exame e não voltar para mostrar, né? Às vezes, as pessoas têm essa prática de coletar e achar que o médico vai adivinhar o resultado ou que o laboratório entrega para o médico. O exame é da pessoa, o exame é seu. Então, você tem que pegar o resultado e voltar para mostrar. Afinal, a gente precisa conversar sobre o resultado e sobre as próximas condutas que a gente vai precisar tomar. Então, isso é muito sério. A saúde de vocês é muito importante para nós e a gente trata isso com seriedade. A gente não faz coisas que não estão recomendadas. A gente não trabalha com pacotes, a gente individualiza a conduta para o que cada pessoa precisa naquele momento. Então, se vocês querem uma recomendação para a saúde de vocês no dia de hoje, nesse mês da mulher e nesse mês da conscientização e prevenção do câncer de colo de útero, se priorize. Procure profissionais que estão atualizados e que realmente estão comprometidos com a sua saúde e o seu bem-estar. Volte para mostrar os exames, se matricule em uma academia, se alimente adequadamente. E muitas vezes eu falo com as pacientes, olha, eu não quero que você venha ano que vem, não. Eu quero que você saia daqui, vá se matricular na academia e passe com o nutricionista. Pegue o dinheiro que você ia pagar a sua consulta do ano que vem e faça isso por você. Porque isso só você pode fazer, eu não posso. A minha parte eu faço, estou aqui para isso, para trabalhar mesmo, para entregar o melhor para as minhas pacientes, mas a parte de vocês também precisa ser feita. E o que a gente pode fazer de melhor por nós para nos proteger de todos os tipos de cânceres é comer bem, se exercitar. Isso daí ninguém pode fazer. E a maioria dos cânceres são evitáveis com hábitos de vida saudáveis. E se cuidar também inclui usar preservativo, fazer exames para infecções sexualmente transmissíveis, se hidratar, né? Largar um pouco o celular e procurar informações de qualidade para que a gente também não caia em ciladas, né? Então, muitas vezes a gente vê tratamentos aí alternativos para doenças sérias e, infelizmente, é difícil mesmo saber em quem confiar, né? Mas aqui a gente trabalha com a ciência e a gente sempre deixa disponível de onde a gente está tirando essas informações, de onde surgiu, né, essa conduta. E é importante para o paciente saber isso. E a gente não deve entregar a nossa saúde na mão do médico. A gente tem muita cultura de eu vou em doutora fulana e ela olha tudo e fala que tá tudo bem e é isso aí. Então a gente não deve entregar, delegar as nossas responsabilidades com o nosso próprio corpo para outra pessoa. Então nesse mês da mulher eu quero deixar o recado para que você repense o seu autocuidado como uma forma mesmo de viver, né, e não só sobreviver. E espero muito que as mulheres, todas as mulheres, tenham acesso ao rastreio de câncer de colo de útero, ao rastreio do câncer de mama, ao rastreio do câncer de intestino, da forma adequada, como deve ser feito, diagnóstico precoce, tratamento oportuno. Então, é isso que a gente precisa buscar, tá?
Então, espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. A nossa live vai ficar salva aqui no perfil da Clínica Criar e no meu Instagram pessoal, Tainá Aguilar, para quem não me conhece. Pode também, a gente tem vários conteúdos lá importantes, inclusive a live que a gente fez ontem. E agora vamos para o nosso sorteio. Nossa equipe vai aqui acionar o site para sortear a Felizarda, que participou aí do nosso sorteio para uma massagem. A gente ficou muito tempo pensando o que a gente ia fazer para as mulheres, para as nossas pacientes, para as pessoas que confiam no nosso trabalho. E a gente pensou em dar uma massagem que é feita pela Tati, que é nossa parceira e trabalha aqui com a gente. Afinal, nada melhor do que uma massagem para nós, mulheres que estão tão sobrecarregadas com as nossas várias tarefas do dia e da vida, né? Então, vamos aqui para o nosso sorteio. Vou iniciar aqui o sorteio para as pessoas que comentaram aí no nosso post. Já tá rolando. E a vencedora foi Josi. Vencedora Josi. A gente vai checar se a Josi cumpriu todos os requisitos aqui do nosso sorteio. E, Josi, favor entrar em contato com a gente para agendar a sua massagem ayurvédica com Tati, que tem mãos de fada e nos ajuda aí a lidar com as nossas questões e relaxar, né? Afinal, nós merecemos. Tá certo, gente? Muito obrigada pela presença, um abraço e precisando, estamos aí. Boa noite. Tchau, tchau.